agradecendo a presença de todos, agradecendo a presença de todos aqui, especialmente a Clenice por ter aceito o nosso convite e o tema que foi escolhido, a Loja Fênix escolheu esse tema, que foi um tema que tocou, quando ela me passou pela primeira vez, ela me passou todos os títulos, né, os temas que ela tinha sugerido, das palestras, esse tocou meu coração. E aí a gente passou para a diretoria da loja e todo mundo concordou na hora também. Então, foi bem legal a escolha. E eu confesso que eu não sabia que a Clenice já estava dando essas palestras aqui online também. Ela chegou a dar algumas palestras também para a loja do Rio, né, Clenice? Acho que foram umas 4 palestras que ela deu ali. E Clenice já está há quantos anos aí na Índia, Clenice? Está fazendo 7 anos agora. Nossa, como passa o tempo, né? Então, aí, muito legal. E aí a gente está muito feliz de poder te ver e te receber e te acolher. A gente convidou o Guedes de Juiz de Fora para estar participando também, que são irmãos que, eventualmente, a gente faz algum trabalho juntos aqui também, com palestras e tal. É um pessoal muito bacana. Então, assim, de novo agradecendo e a palavra está com você agora, Clenice. Obrigada, Denise. Assim, eu que agradeço, né, o convite, porque para mim a loja Fênix quando eu vivia em Brasília, minha filiação era pela loja Alvorada, mas eu sempre frequentava a loja Fênix. Então, a loja Fênix tem assim um significado todo especial para mim. E é realmente uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês, especialmente com a Denise e o Oswaldo, que são amigos de longa jornada, vamos dizer assim, né? Então, assim, esse tema sobre o poder, o milagre do ouvir, né? Para começar a falar dessa questão do ouvir, eu acho que é importante assim a gente falar sobre essa questão de que existe uma diferença entre o ouvir e o escutar, né? Eu achei uma definição bem interessante na internet que fala sobre qual é a diferença do ouvir e do escutar. Aí, lá na internet, fala assim: o ouvir é um processo mecânico, referente ao sentido da audição. É além da sua vontade, a não ser que se tape os ouvidos. Já escutar é uma ação que depende da sua vontade em prestar atenção, tentar entender o que está sendo dito, refletir e, depois de assimilado o conteúdo, concordar ou não. Eu achei essa definição do dicionário, eu estava tentando abrir o dicionário Aurélio aqui, mas eu não consegui, porque a internet aqui na Índia, eles têm muito essa coisa de... alguns sites a gente não consegue abrir, por conta de segurança e esse tipo de coisa. Mas, enfim, eu gostei muito dessa definição, porque realmente existe essa diferença. Uma coisa é você escutar com o ouvido, né? E outra coisa é você realmente assimilar. Para você assimilar o que está sendo dito, o que está sendo passado, é um processo bem delicado, né? Que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Normalmente, a gente ouve muita coisa. E, assim, antes de entrar nisso, eu queria falar por que esse tema é tão importante para a gente, que está tentando entender essas questões espirituais, que está tentando estudar essas questões espirituais. Assim, na sociedade teosófica, fala-se muito sobre a mente concreta e a mente sutil, né? Então, assim, a mente concreta é o que a gente tem muito bem desenvolvido, né? Que são essas coisas que é de onde vêm as conclusões, de onde vêm as interpretações, são essas coisas mais palpáveis, que a gente consegue meio que se agarrar a elas, né?
E a mente sutil é o que a gente está tentando desenvolver, é o que a gente está trabalhando para desenvolver, e é através da mente sutil que a gente vai entender os ensinamentos espirituais. E é através da mente sutil que a gente vai, assim, ter a possibilidade de compreensão de todos esses ensinamentos. Então, quando a gente fala de ouvir mecanicamente, a gente está falando da mente concreta. A mente concreta registra ou não as coisas que a gente ouve. Mas o desenvolvimento da mente sutil é que vai permitir a gente escutar. O escutar, ele requer uma sensibilidade muito grande da nossa parte. Ele requer uma paixão pelo assunto que está sendo desenvolvido. Ele requer uma sensibilidade no sentido nesse sentido de ser uma pessoa sensível mesmo. O que é ser uma pessoa sensível? Uma pessoa sensível é uma pessoa que consegue perceber além das palavras, que consegue perceber não só com os sentidos. Por exemplo, se você olha uma coisa e você é sensível, você percebe mais do que aquela imagem, você percebe todo o contexto do que está sendo visto, né? Mas se você não é muito sensível, você enxerga uma imagem e é aquilo, né? Você não tem essa percepção mais aprofundada. Então, desenvolver a sensibilidade é uma coisa, é importante para se desenvolver a mente não abstrata, sutil. Então, é por isso que esse tema é tão importante, essa questão do saber ouvir, do escutar, né? Que, na verdade, é uma arte. Mas a gente perdeu muito essa questão por conta do tipo de vida que a gente leva e, na verdade, não perdeu, né? A gente nunca teve, a humanidade nunca teve muito isso. A gente sempre foi muito preto no branco, né? A coisa é assim ou não é. E a mente sutil não é assim. A mente sutil, ela não conclui, ela não gera opiniões, né? E o que para a gente é muito difícil, porque a gente tem essa tendência de ter que ter uma opinião formada a respeito de tudo, né? A gente gosta e tem essa necessidade de concluir, né? E de interpretar. Com relação a interpretar, esse é outro problema, né? A coisa da interpretação. Toda interpretação, ela é fadada a estar errada. Por quê? Por que a gente interpreta? A gente interpreta porque a gente não consegue enxergar. Se você vê uma coisa claramente, você não precisa interpretar, está visto, acabou. Mas como a gente não enxerga, e esse enxergar não é com o olho visual, esse enxergar que está além das palavras, aí a gente interpreta. Essa interpretação é uma coisa da mente concreta, porque ela precisa concluir, ela precisa fechar o assunto, né? Então, ela conclui e interpreta. Então, assim, não tem jeito da gente não interpretar, porque se a gente não tem a sensibilidade de enxergar, a mente vai interpretar e não tem como a gente evitar isso. Então, a questão não é a gente agora falar, então, vamos parar de interpretar. Não. É saber que a gente está interpretando e que essa interpretação não é a versão final, não é a versão correta. E esse é um dos problemas que a gente tem, porque a sociedade teosófica, ela foi criada exatamente para ajudar a humanidade a sair desse padrão. Porque o que a gente vem fazendo com tudo que nos é dado? Desde sempre, qualquer ensinamento que vem dos grandes mestres, Jesus, Buda e todos eles, imediatamente a gente cria uma interpretação do que eles estão falando. E aí essa interpretação vira a verdade absoluta e a gente perdeu todo o ensinamento.
e aí vira o que na sociedade teosófica se chama de a letra morta. A letra morta é exatamente essa interpretação, porque a gente não tem a capacidade de enxergar, a gente não tem a sensibilidade de falar, tá, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aí o que a gente fez? Ninguém irá ao Pai senão por mim. Imediatamente a gente fez, só existe Jesus, ele é o único, não tem outro, ele é o Salvador, porque ele falou isso. Mas o que ele está querendo dizer talvez não seja nada disso. E porque a gente interpreta dessa forma, com a mente concreta, é dessa forma que a gente perde os ensinamentos que nos são dados. Então, a sociedade teosófica ela foi criada numa tentativa de nos ajudar a sair desse padrão, de interpretar e de concluir. Então, assim, é realmente a única coisa que a senhora Blavatsky não queria que a gente fizesse era criar uma interpretação e chamar isso de teosofia, né? Ela fala uma coisa bem interessante na chave para a teosofia, ela fala que a sociedade teosófica não tem um ensinamento próprio, que a sociedade teosófica é storehouse. Storehouse é tipo assim um armazém, né? Vamos chamar de um armazém, para a gente entender melhor. É tipo um lugar onde todos os ensinamentos, um armazém que armazena todos os ensinamentos de todos os iniciados que puseram o pé na Terra, é o que ela fala na chave da teosofia. Então, quando as pessoas falam, eu fico assim muito preocupado quando as pessoas falam ensinamento teosófico. A teosofia não pode nem ser definida, não foi definida e não é para ser definida, porque ela não pode ser definida. No momento que ela é definida, se perdeu. A gente perdeu o ensinamento. Então, o que é isso que a gente chama de teosófica, de uma coisa que não pode nem ser definida? Então, quando a gente fala um ensinamento teosófico, eu fico preocupada porque a gente está meio que tentando colocar uma coisa que não cabe dentro de uma caixinha e definindo. Então, assim, existe um ensinamento que, na verdade, ele não é a palavra final. E a senhora Blavatsky falou muito isso, não. Em todos os escritos dela, ela fala isso. Existe um ensinamento que é tipo um mapa que serve para guiar, né? Vamos usar essa palavra para guiar, mas não é a coisa que se diz, é isso, ponto final, acabou. Não existe isso em espiritualidade. Espiritualidade é outra palavra assim bem complicada. Para isso a gente teria que falar numa outra ocasião, porque espiritualidade é uma dessas outras palavras que as pessoas criam uma série de jargões em torno da palavra, né? E aí se perde também o sentido real da palavra, espiritualidade. Mas voltando ao assunto, eu entrei nesse assunto só para explicar por que essa questão do saber ouvir é tão importante, né? Cristo também disse, quando ele estava pregando na Terra, ele disse, aos que têm ouvidos de ouvir, que ouçam. Então, quer dizer que não é uma coisa que a gente só lê um negócio, ouve uma história e aquilo ali é aquilo que a gente entende. E quando se fala na sociedade teosófica que uma das coisas importantes para se entender o ensinamento é uma mente aberta, para mim isso demorou muito tempo para eu entender o que significa essa mente aberta. Porque eu ficava assim, o que é essa mente aberta? É aceitar tudo? Tá tudo certo? Então, até que eu entendi que essa mente aberta não é nada disso. Essa mente aberta, na verdade, é uma mente que não concluiu, que não está naquela posição de dizer eu sei o que significa, eu sei.
mas é uma mente que está aberta a sempre aprender continuamente o tempo todo. Porque no momento que se diz eu sei, é o momento que se perdeu. O que quer que a gente diga, eu sei. Isso não quer dizer que a gente vai viver num estado de idiotice o tempo inteiro sem saber de nada. Não é isso. A gente sabe algumas coisas, mas a gente tem que ter na mente que aquilo que a gente está achando que sabe não é definitivo e que tá aberto para mudança. E está aberto para uma nova percepção do que quer que a gente... É que nem quando a gente vai escalar uma montanha, os alpinistas, claro que você precisa se segurar nas pedras para poder escalar, mas você também precisa, e você tem que se segurar com uma certa energia, né, naquela pedra que você está segurando para subir para a próxima. Só que você também tem que saber largar, para você continuar escalando, porque no momento que você se apega às suas conclusões, que você se apega às suas interpretações, você para de escalar. É no momento que o alpinista se segura na pedra e não solta mais, e fala, essa aqui é a pedra, essa é a pedra. E aí interrompe toda a jornada e acabou, e congela ali naquele tempo e espaço, e não tem mais compreensão. E essa questão, uma coisa que eu sempre tive em mente é que se existe essa questão da evolução, então não existe um ponto final. Não existe um saber absoluto. Porque é um constante desenvolvimento, né? Então, eu estou colocando todas essas questões para poder fazer mais claro essa questão do saber ouvir. Porque se a gente tem uma mente muito fechada e uma mente muito cheia das nossas próprias conclusões e dos nossos próprios problemas, a gente não consegue ouvir ninguém, a gente não consegue ouvir nada. A gente não consegue ouvir as pessoas com quem a gente convive, porque a gente acha que já conhece elas, a gente já fechou a questão, fulano é assim, e a gente para de ouvir aquela pessoa. Porque toda vez que aquela pessoa fala, na nossa mente, a gente já está preparado para aquilo que a gente acredita que a pessoa é. E aí a gente perde completamente o contato com a pessoa. Porque a gente para de ouvir, na verdade, a gente cria uma redoma à nossa volta e a gente não ouve mais nada e não ouve mais ninguém. E é basicamente isso. Não escuta, né? A gente ouve, mas não escuta. Então, assim, e é exatamente isso que as religiões fazem, né? Que vira o dogmatismo, que vira o fundamentalismo, que são as conclusões, que são as definições, as coisas absolutas, né? Então, para saber escutar, para aprender a arte do escutar, a gente primeiro precisa realmente ter essa sensibilidade, ter esse carinho pela coisa em questão e ter esse esvaziamento de si mesmo, né? Das conclusões, dos julgamentos, dos preconceitos que a gente tem, que a gente carrega a vida fora. Porque com preconceito, com julgamento, com todas essas coisas que a gente cria, a gente perde a capacidade de escutar. Porque a gente usa isso como uma forma de tela, né? O preconceito vira uma tela, vira assim, é que nem uma lente, né? Você enxerga através daquela lente. E aí você não enxerga, porque a lente deturpa e você não está realmente enxergando o que está realmente acontecendo e o que está realmente se passando. Por exemplo, existem pessoas que são tão autocentradas que vivem com outra pessoa, por exemplo, uma mãe ou um filho ou uma esposa, um marido,
E as pessoas são incapazes de perceber quando o outro chega em casa e está triste, ou alguma coisa aconteceu, porque eles são tão autocentrados neles mesmos, que eles não enxergam mais o outro. O outro chega, está triste, está chateado, mas a capacidade de perceber aquilo não existe. E tem pessoas que percebem com bastante facilidade, até no tom de voz, às vezes por telefone, as pessoas sensíveis conseguem perceber. Oh, você não está bem, o que que houve? Não, eu estou bem. Não, não está, eu estou sentindo no tom da sua voz que você não está bem. Então, assim, é uma questão de sensibilidade e uma questão de atenção. E a atenção, ela depende desse esvaziamento. Porque quando a gente é muito autocentrado, quando tudo o que importa são os meus pensamentos, os meus sentimentos, o que eu penso, as minhas conclusões, aí eu perco sensibilidade, isso vai embrutecendo. Isso literalmente embrutece a gente. Porque aí tudo que não é do meu interesse, eu simplesmente descarto, eu simplesmente não dou atenção. E aí eu vou fragmentando e me separando do mundo e dos outros cada vez mais. Eu vou me isolando e vou fortalecendo essa barreira que eu criei mentalmente entre mim e os outros. E essa divisão, né? Esse corte de mim, do mundo, de mim, dos outros. O que a senhora Blavatsky chama de a terrível heresia. A heresia da separação. E que a gente fortalece no nosso dia a dia quando a gente fica muito... À medida que a gente vai se tornando mais e mais autocentrado, né? O que eu penso é importante, o que os outros pensam não vale nada, as minhas conclusões são as únicas que valem. Na verdade, conclusão nenhuma vale nada, porque não é real, não é verdadeiro. Opinião nenhuma vale muita coisa, porque é uma espécie de... Não é real. Mas, então, assim, a gente vai ter opinião? Vai ter opinião, porque é assim que a mente funciona, mas a gente tem que saber que essa opinião não é uma coisa que não é real e é uma coisa que foi criada pela minha mente de acordo com as minhas... com os meus preconceitos, as coisas que eu aprendi. Uma coisa que ajuda muito quando a gente viaja é quando você vê que pessoas em outros lugares do mundo vivem completamente diferente do que você está acostumado a viver. E elas acham, e elas acreditam em coisas completamente diferentes do que você acredita. E aí você vê que essas pessoas, elas também acreditam que o que elas acreditam é o certo. E você, fazendo o oposto, também acredita que aquilo é o certo. Então, qual é o certo? Então, assim, e aí você aprende que a gente fala muito nessa coisa de irmandade universal, especialmente na sociedade teosófica. Mas não tem como a gente viver a irmandade universal enquanto a gente é tão autocentrado. Porque a gente acha que vai ser possível viver uma irmandade universal quando eu acho que o que eu penso e o que eu sinto e o que eu acredito é o mais importante. Na verdade, essa irmandade universal só vai ser possível no dia que eu deixar de... O dia que eu conseguir me esvaziar das coisas que eu criei para mim mesma, das importâncias que eu me dou, das importâncias que eu criei para minha vida, e tiver aberta para tudo o que estiver acontecendo ao meu redor, aqui e agora, nesse momento. Quando as pessoas que estiverem ao meu redor são as pessoas que são importantes e não as pessoas que estão em algum lugar distante e eu fico naquele sonho de, eu queria estar ali, eu queria estar aqui. E aí, nisso, eu estou negligenciando as pessoas que estão comigo nesse momento. Assim, aí a gente negligencia o presente para ficar sonhando com o futuro.
ou adorando o passado, dizendo aqueles tempos aqui eram bons. Assim, a gente tem uma coisa interessante que é dizer que a nossa juventude que era o tempo bom. Mas a nossa juventude era o tempo que a gente não tinha experiência, quando a gente começa a acumular essas memórias, essas experiências. Aí, quando a gente já acumulou um monte delas e agora vive no passado, aí a gente fala o passado que era bom. Era bom porque a gente deixou de dar atenção. E quando a gente é jovem, a gente dá muita atenção para o presente. Porque a gente está muito... aquela paixão por viver as coisas, por aprender, por ter as experiências. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo aquilo, porque a gente começa a se ligar muito e começa a adorar muito a coisa do passado. Eu acho assim que sempre o melhor namorado foi aquele que não deu certo. Porque você não sabe como é que a coisa ia ser com ele, mas o que você tá com ele, que virou seu marido, aí você fala assim, não, aquele que não deu certo ia ser melhor. Ia ser melhor porque você não sabe. Você não vive com ele, você tem uma ideia do que seria. E você fantasia, você cria uma série de romantizações e você acha. Mas o dia a dia ia ser diferente da sua fantasia, da sua romantização. E aí a gente perde de viver um dia a dia realmente bom, rico, porque está nessa coisa do passado. Ou a gente acha assim, ah, não, quando a gente se conheceu é que era bom, hoje em dia não me dá mais atenção. Mas será que não sou eu que não estou mais dando atenção? Será que não sou eu que perdi a capacidade de escutar? E que estou sempre esperando que o outro faça o que eu quero, e com isso... E com isso, assim, quando eu quero que a pessoa seja de um jeito e quero que ela faça as coisas do meu jeito, eu completamente paro de escutar e eu completamente desrespeito aquela pessoa, porque aí aquela individualidade da pessoa ser o que ela é, eu simplesmente não permito, porque eu quero que ela seja o que eu quero que ela seja. E nisso, a pessoa nunca vai ser o que eu quero que ela seja, porque ela é um ser vivo, ela é o que ela é. E a beleza de se deixar a pessoa ser o que ela é que faz com que a vida seja maravilhosa e com que a vida realmente tenha significado. Então, a capacidade de escutar é uma das principais coisas que a gente precisa desenvolver para entender, para começar a entender qualquer ensinamento sutil, que são todas as religiões, que são todos os ensinamentos de todos os mestres e de qualquer ser que viveu fora de interpretações e fora de acumulações. Uma das coisas que aconteceu historicamente foi quando os judeus eles estavam esperando o Messias, mas quando ele veio, eles não conseguiram escutar. Os hindus também estavam esperando, mas quando Buda começou a falar de uma forma que era diferente da deles, eles não conseguiram escutar. Porque todos estavam muito cheios das próprias conclusões. Eles tinham uma imagem do que seria essa pessoa, de como ela falaria, e é claro que essa imagem não tem nada a ver com a verdade, porque se você tem uma imagem do Messias, você é o Messias, e aquela imagem corresponde à realidade, você é o Messias. Não precisaria nem ele vir mais. Porque, assim, é um sofrimento muito grande para esses seres virem e viverem essa vida humana. Então, não precisaria, já que você já sabe tudo e já entendeu como é que é. Mas eles vêm justamente porque o que a gente pensa que é, não é. E escutar é uma das coisas mais difíceis, porque a mente concreta está tão desenvolvida na gente e é tão forte. E a gente não está disposto a largar as próprias conclusões.
a respeito de qualquer assunto, a respeito de qualquer coisa. A gente sente que ter uma opinião é importante, senão fica difícil até de conversar com as pessoas. Isso é o que a gente sente. Mas quando você chega e você conversa com uma pessoa que tem opiniões muito fortes, é difícil de conversar com pessoas assim. Então, assim, basicamente, o que eu queria falar sobre essa questão do escutar é isso, e já tem 1 hora que eu estou falando. Eu acho que a gente pode abrir para perguntas e comentários e também, quem quiser colocar mais alguma coisa sobre o tema. Oi, Clemice. Eu senti na sua fala assim, mensagens muito profundas e a gente fica com vontade de ouvir um pouco mais, porque é um tipo de fala que foge um pouco do que a gente está acostumado, né, na sociedade teosófica. É uma fala que a gente sente que vem do coração, que vem da tua vivência e da tua experiência, né? Então, o saber ouvir ou saber escutar, como você disse, depende muito mais da gente se despir de todo julgamento, de todo conceito pré-concebido que a gente tem sobre alguma coisa. E isso é muito difícil, porque a gente constrói uma vida em cima daquilo que a gente acredita. E a minha pergunta para você o que seria, né? Como é que a gente deveria aprender, ou como é que a gente aprenderia a desenvolver o escutar, né? Com essa mente sutil que você disse. E depois que você responder, a gente abre também para as outras pessoas que queiram fazer perguntas ou comentários também. Obrigada. Sim. Assim, essa coisa do aprender a desenvolver a mente sutil é um trabalho muito... É o começo do trabalho interno, na verdade, né? Aprender a silenciar. Primeiro, antes de silenciar, a gente precisa ouvir, escutar o que essa mente está falando tanto, né? Então, assim, essa coisa de sentar e ficar em silêncio, só percebendo, só tentando ouvir o barulho dos pássaros, o barulho da natureza, ajuda bastante a trazer essa sensibilidade, né? O contato com a natureza é muito importante. E eu acho que um dos fatores que fez com que a gente perdesse mais e mais essa capacidade é o fato de que a gente vive aboletado em grandes cidades, uns em cima dos outros, e sem espaço para a natureza. A gente não anda mais descalço, a gente não tem contato direto com a terra, né? A gente não toma banho de cachoeira, essas coisas simples e naturais, né? A gente foi perdendo. E aí a gente cada vez mais se perde no barulho dos muitos, né? Que a Blavatsky fala na voz do silêncio, né? Que para ouvir a voz do silêncio a gente precisa calar a voz do mundo, a voz as muitas vozes que a gente dá ouvido o tempo inteiro, que é a voz, que são essas vozes das nossas vontades, das nossas preferências, da vida com que se constrói, né? Que nem a Denise falou, a gente constrói uma vida em cima das coisas que a gente acredita. E por isso é tão difícil de largar, porque aí vira uma questão de, né? É tudo que eu tenho. E assim, aprender a silenciar. Não tem muito como você realmente aprender isso, mas tem como você observar a questão dos ruídos que existem dentro da nossa mente. E o aprender sobre isso vai silenciando eles.
Porque eu gosto muito de uma comparação que um bom tempo atrás, eu escrevi um artigo sobre isso, né? Sobre essa questão de que esses ruídos internos e essas coisas que roubam a nossa energia, que roubam a nossa vitalidade, elas são como a lenda do vampiro, né? Os vampiros, os morcegos e vampiros, eles só podem trabalhar na escuridão, à noite, né? E quando o sol nasce, eles têm que achar um lugar para se esconder, porque no momento que a luz do sol bate neles, eles evaporam. Então, essas coisas dentro da gente, esses ruídos, essas coisas, elas também acontecem dentro da escuridão, da ignorância. Enquanto elas não são percebidas, enquanto a luz da consciência não é jogada sobre elas para elas se desfazerem, elas vão estar ali atuando. Então, o tomar conhecimento é importante, e você só vai tomar conhecimento se você aprender a ouvir a si mesmo também, aos outros e a si mesmo. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Sim, claro. Aí a gente abre agora para os irmãos que queiram também perguntar. Eu não sei se alguém já está escalado, já existe alguém que já se inscreveu. Rodrigo, você está conduzindo isso, você sabe? Bom, no chat houve um comentário da Cláudia falando que na natureza silenciar acontece espontaneamente. Ela fez esse comentário. Mas a princípio ninguém levantou a mão nem fez mais perguntas. Alguém gostaria de perguntar, gente? Se ninguém tiver inscrito, eu gostaria de fazer um comentário, meio comentário, meio pergunta. Fica à vontade. Clemice, eu gostei muito de tudo que você disse, mas a primeira parte ali, a parte básica introdutória, ela toca numa preocupação grande minha, que é essa questão da interpretação, né? Tanto das nossas interpretações pessoais, e você falou, eu não vou falar nada diferente do que você falou, né? Eu quero comentar alguma coisa também e deixar a bola para você. A questão da interpretação, tanto a nossa, né, que quando nós fechamos uma interpretação, nós estamos abolindo possibilidade de ampliar nossa mente, ampliar nosso conhecimento a partir daquilo que nós fechamos, né, porque ficou fechado, cristalizamos, né, acreditamos que não podemos ir além. Não é uma postura teosófica, não é uma postura científica, não é uma postura filosófica, isso é um fechamento, né? Quanto também na aceitação, né, de outras interpretações, né, como de instituições, né, e você disse muito bem, né, que a senhora Blavatsky nunca recomendou as interpretações, né, ela nunca recomendou que aceitássemos, né, nenhuma literatura sagrada. O próprio Buda, né, é dito que ele também não recomendava, né, que seguíssemos alguém ou uma literatura porque era alguém conhecido ou era um texto sagrado, né, que nós buscássemos as nossas percepções, as nossas verdades, as nossas ideias. Eu acho isso extremamente importante e crucial para a sociedade teosófica, para o trabalho teosófico, para o buscador espiritual. Sem essa postura, eu não acredito que se vá muito longe. Podemos caminhar no âmbito da mente concreta, como você disse, que é fechada em si, que é uma mente limitadora, por definição e por necessidade nossa também. Só que esses limites eu entendo que nós devemos extrapolá-los, né? Buscar extrapolar, ter essa consciência de que essa mente tenta limitar, que quando ela limita, ela nos dá uma sensação de segurança, porque nós não partimos para o desconhecido, para descobrir o desconhecido, só que se nós partirmos para descobrir o desconhecido é que nós cresceremos, senão ficaremos sempre no quadradinho, né? Eu acho muito interessante, muito importante. E só para concluir o comentário, e aí eu deixo para você ou para mais alguém que queira falar, muitas pessoas não ficam na sociedade teosófica porque ela não oferece essa segurança falsa, né, de certezas, de interpretações alheias, né, de textos que não podem ser
não podem ser contraditados, não podem ser questionados, né? A sociedade teosófica não oferece nada disso. E é muito importante perceber que aí está o tesouro da proposta da sociedade teosófica, da proposta de Blavatsky, né? Do que os mestres dizem nas cartas, né? Esse é o tesouro. A gente criar essa coragem de ir soltando as muletas, né? Talvez não de uma hora para outra, porque também, senão pode até pirar, né? Pode até abalar as estruturas internas, psicológicas, né, da pessoa e tal. Isso pode ocorrer. Mas ter essa perspectiva disso que você falou, né? De não nos apegarmos a interpretações. Interpretação, em última análise, pode ser dogma, né? E a sociedade teosófica é, por excelência, não dogmática, né? Isso é a proposta. Era isso. Assim, sobre essa questão de toda conclusão vira dogma. Não tem jeito de ser diferente. Porque no momento que você conclui, essa conclusão ela fecha as portas da mente para compreensão futura, né? Porque aí a mente fala assim, já sei, entendi. E aí, futuramente, se alguém vem e fala com você alguma outra coisa que é diferente daquilo, imediatamente você se fecha. Você fala, essa é besteira. Você pode até escutar, você pode até ouvir o que a pessoa está falando, por educação ou porque você tem essa coisa na sua cabeça que você tem que ter uma mente aberta. Você ouve, mas não escuta nada, porque a sua mente já se fechou e fala, eu sei muito bem, eu estudei 20 anos, 30 anos, eu sei muito bem. E não é por aí. Você pode ter estudado 30 anos, tudo bem, mas assim, a senhora Blavatsky, ela falou muito, muito interessante essa coisa que ela falou que a gente, não importa, ela falou uma coisa muito interessante, ela falou, não importa se a humanidade inteira desenvolver e chegar nesse ponto de se tornar mestre de sabedoria. Se você não fizer o trabalho, você não acompanha. É um trabalho pessoal de cada um. O outro fazendo não me ajuda no sentido de que eu posso, de forma sutil, né? Se eu tiver aberto, de forma sutil, ajuda. Mas não faz o trabalho por mim. O irmão Pedro Oliveira, que você conhece, né, que já morou na Índia, hoje mora em Etiar, um grande teósofo, uma grande pessoa, ele cunhou uma frase, a lenda é que ele cunhou essa frase, que parece uma brincadeira, mas que é uma frase extremamente séria, que tem a ver com o que a gente está falando. Ele disse que o pior preconceito que pode existir é o preconceito teosófico, porque ele é muito bem fundamentado. E isso é um fato, né? Nós temos um arcabouço de conhecimento, de teorias, de ideias, é fantástico, né? Então, se você arruma um jeito, faz uma gambiarra e cria uma teoria aparentemente inatacável, baseada nesses preconceitos, é um preconceito muito bem fundamentado, né? Então, tem a ver com isso que a gente está falando. Eu gosto muito dessa frase dele. A única coisa assim é que já fizeram isso, né? Não seria nada de novo, porque assim a igreja católica fez, o islamismo fez, o hinduísmo fez, todos eles fizeram. Então assim, geralmente as instituições fazem isso, né? Nós corremos esse risco, a cada minuto nós corremos esse risco. Assim, então, mas assim, eu só corrigiria o Pedro no seguinte, de que o que é um preconceito nunca vai ser teosófico. Sim, tem razão. Obrigado. Deixo aí para os irmãos. Sindó, você gostaria de perguntar alguma coisa? Ela tá no mute. Você teria que ligar. Perfeito. Desculpa. Da gente ver sempre, quando você falou o melhor namorado é aquele que não casou comigo. E outras coisas também, muitas coisas que você disse aí, e nossa própria relação mesmo, como entre os nossos irmãos, na própria sociedade teosófica,
vez por outra, a gente tem assim, uns pequenos desencontros, né? Em vez de escutar, acho que ouviu só. Então, isso, da gente fazer disso um laboratório, né? Isso pode virar a nossa residência com o nosso contato, o nosso convívio com o nosso namorado, o nosso marido, os nossos filhos, e etc., nossa família, os nossos colegas, irmãos na sociedade teosófica, em outros lugares, transformar essas nossas visões, essas nossas escutas em verdadeiras escutas, né? Porque isso vira um grande, rico laboratório, muito rico. Eu já tive a oportunidade, não sei se os irmãos já tiveram, eu já tive oportunidade, mais de uma, de perceber no meu convívio entre os irmãos que eu precisava transformar daquilo, não que eu queira aqui dizer que eu fiz tudo certo, não. Não fiz tudo certo, não. Foi justamente por não ter feito tudo certo que eu percebi, epa, vamos transformar, porque tudo que eles sabem, ou mais ou menos tudo que eles escutaram, eu também escutei. Então, nós todos juntos temos capacidade de transformar essas nossas conversas, ou divergentes ou convergentes, num aprendizado, num laboratório amoroso e realmente de teósofos. Eu gosto muito de olhar isso. Cada vez que eu percebo alguma coisa assim, um pouco estranho, um pouco desafiador, eu penso muito nisso. Não, nós estamos num grande, rico laboratório que é a sociedade teosófica, que é o estudo teosófico. Eu queria que vocês falassem alguma coisa sobre isso que eu estou falando. Assim, essa questão, a sociedade teosófica, ela é assim um presente realmente, né? Porque eu não conheço nenhum lugar onde você tem essa oportunidade de estudar toda e qualquer coisa, com algumas exceções, é claro, que você tenha interesse. Normalmente, se você vai numa igreja cristã, lá você tem que estudar o cristianismo. Se você vai num lugar budista, espera-se que você estude o budismo. Se você vai num lugar hinduísta, espera-se que você estude o hinduísmo, e assim por diante. E a sociedade teosófica, então, é uma plataforma aberta, vamos dizer assim. E a gente não pode perder a gente tem que aprender a receber um presente desses, né? Da forma correta. E depende da gente, de cada um de nós, receber esse presente da forma correta, porque é um presente dos céus, realmente. E depende de cada um de nós de que essa plataforma continue aberta, né? E que a gente não feche ela dentro dessa bandeira chamada teosófica. Porque todo ensinamento que engrandece e que ajuda o ser humano a se tornar mais humano é teosófico. Não é mais humano, é se tornar realmente humano, né? Porque a gente não é realmente ainda um ser humano. A gente tem muito ainda do animal, a gente é competitivo, a gente gosta de marcar nosso território, a gente gosta de definir o que é meu e o que é seu. Aqui a Diária é muito interessante, porque aqui tem um campus muito grande, então tem uma série de cachorros, né? E tem uma série de territórios. Quando eu faço caminhada, isso fica muito claro. De um ponto para lá, tem uns cachorros que vêm me encontrar e caminham comigo naquela área. E quando eu saio daquela área, eles não vêm para outra, porque eles sabem que aquele outro território ali não é o deles. E quando eles vêm, tem problema. E a gente, assim, eu costumo dizer, eles não têm visto para entrar no outro país ali, né? Que é o próximo território. E a gente é muito assim, né?
as minhas coisas, a minha casa, o meu isso, o meu aquilo, e o meu filho, o meu amigo, né? Então, a gente, para se tornar realmente humano, a gente realmente tem que aprender a largar todas essas tendências que vêm do animal. Não que a gente deva matar, isso é uma coisa importante, porque essa vida na Terra, esse corpo aqui, ele é uma vida animal. A senhora Blavatsky, ela falou que o ser humano é a máxima expressão do animal, a expressão máxima. Mas existe uma diferença entre a vida física e a vida psicológica. Você pode estar na vida física com a psicologia e ser um mestre de sabedoria. Clemice, gostaria de só comentar, eu gostei muito daquele exemplo que você deu sobre a escalada, da gente poder ir galgando, para a gente poder subir ali a montanha, a gente se apega numa pedra, num degrau, precisa daquilo, né? Gruda naquilo, se apoia naquilo para poder dar o passo e ir para o andar mais alto, vamos dizer assim, né? Para o nível um pouco mais alto. Eu achei muito interessante esse exemplo que você deu, né? Porque nós somos muito apegados aos nossos conceitos, aos nossos julgamentos, às nossas ideias, né? E essa questão é uma arte, porque você tem que saber largar. Quando você está pegando na pedra, você precisa daquele impulso, daquela energia para a próxima pedra, né? Mas você tem que saber largar. Né? Então, assim, você tem que ter a paixão quando você está estudando o assunto, você tem que ter aquela paixão. Mas no momento, você não pode concluir, porque no próximo momento, quando você já tiver capacidade de uma nova compreensão, você tem que largar a compreensão anterior. E a senhora Blavatsky, ela fala isso, que a gente tem que aprender a cada vez, a gente vai construindo novas percepções, e a gente tem que aprender a largar as percepções anteriores. Porque se a gente não larga... E assim, o Buda, ele fala que no momento final da completa iluminação, você larga tudo. Inclusive essa noção de bem e de mal. Você larga tudo, tudo, tudo. Mas se você não está preparado, se você não vem exercitando esse largar, você não vai conseguir largar. Se você não larga, você não abre espaço para o novo, né? Não, porque assim, essa história do subir a montanha realmente é bem interessante, porque realmente essa é a imagem que se usa subir uma montanha, né? Quando chegar no topo é a liberdade total. Então, assim, o que tem no topo? No topo não tem nada, só a brisa. Acabaram-se todas as pedras, não tem próximo impulso, é só a brisa que bate. E aquela sensação de preenchimento total com o nada, né? Mais algum comentário, irmãos? Perguntas? Oi? Olá, Oswaldo. Tudo bem? Quando vier para o Brasil, não esqueça de trazer a minha Naja, que você prometeu. Pode ser filhote. Essa coisa da liberdade do alto da montanha, né? Da brisa da liberdade do alto da montanha, me lembrou uma história chinesa de um imperador chinês que perde uma joia preciosa, e aí ele manda
ele manda vários vassalos, cada um com uma qualidade superior, buscar e trazer essa joia de volta. E nenhum deles consegue fazer isso. Aí, por fim, ele manda o vazio buscar a joia. E aí é o vazio que consegue trazer a joia de volta. Me parece que existe aí um paralelo entre essas duas histórias. Assim, só uma história bem pessoal, né? Que eu vou compartilhar aqui com vocês. Quando eu vim para a Índia, assim, a Índia é um lugar que tem de tudo, tem todo tipo de gente, tem todo tipo de cultura, tem todo tipo de crença, tudo. E o povo indiano, eles aceitam tudo, eles não têm esse negócio de falar assim, ah, não, mas isso aqui está errado, aquilo ali está errado. Não, para eles, o que quer que você acredite, eles não se intrometem naquilo, e eles não deixam de ser seu amigo por conta disso. Então, mas quando eu cheguei aqui, eu achava isso tudo muito esquisito, porque quando você entra no rickshaw, tem lá a foto do Buda, do Cristo, do Krishna, todo mundo. E aí, para a gente, que é acostumado com o cristianismo, Cristo é único, e a gente que é do Ocidente, isso aí entra na nossa mente, não tem como a gente evitar, é uma coisa psicológica que parece que de achar que só existe uma coisa que é a certa. Assim, para uma coisa estar certa, não tem que excluir a outra, né? Uma coisa estar certa não quer dizer que a outra também não esteja. Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu achei tudo isso muito estranho e demorou um pouquinho para eu poder entender como é que isso é. Mas hoje em dia, eu realmente não consigo conceber diferente, né? Essa questão da diversidade, né? Do diferente que convive. E assim, o mais interessante é que aqui na Sociedade Teosófica, antes da pandemia, teve um grupo que veio de uma universidade, os professores trouxeram uns alunos, e como eu sou a pessoa que fala com as pessoas que vêm aqui para saber da Sociedade Teosófica, eu conversei com eles, e os professores trouxeram os alunos aqui porque eles queriam mostrar para eles que existe um lugar onde é possível a convivência de todas as religiões, que é a Sociedade Teosófica. Porque a Índia está tendo um pouquinho de problema com essa questão aí como é que chama? Do dogmatismo da relação indo-muçulmana, provavelmente, né? Do fanatismo religioso. Do fanatismo religioso. Está tendo um pouquinho de problema com relação a isso, e aí essa universidade trouxe eles aqui para eles verem que existe um lugar onde é possível todo mundo conviver. Então, a responsabilidade que a gente tem dentro da Sociedade Teosófica hoje em dia é maior do que a que se tinha no começo da Sociedade Teosófica. Eu sinto assim, que o trabalho da Sociedade Teosófica hoje é mais importante ainda do que ele foi no começo, quando a sociedade foi criada. Porque o tipo de coisa que se combatia naquele tempo é diferente. Não que se combatia, porque não há que se combater, mas o tipo de coisa que se apontava como a que trazia problemas era diferente, que naquela época era o problema da escravidão humana, né? Que era o problema da diferença. Mas hoje em dia existe uma intolerância com a diferença de pensar, que tá muito mais acentuada no campo das ideias. A intolerância no campo das ideias está crescendo. Então, a responsabilidade da Sociedade Teosófica hoje eu sinto assim. E o trabalho que vem à frente, eu sinto que é tão ou mais importante do que no começo da sociedade. Eu creio que é um problema meio que mundial nessa intolerância ao pensar diferente, né? Há bastante sectarismo, é uma divisão muito grande, né? E
E realmente, você tem razão, a nossa responsabilidade, né, é de sermos tolerantes entre nós e com as outras pessoas também, né? É uma responsabilidade muito grande, né? A gente, a Sociedade Teosófica, tem uma missão muito importante. Muito, e assim, o que eu percebo é que o que a gente tem que fazer é uma coisa que todas as religiões fizeram e que nunca deu certo, e que a gente tem que evitar ao máximo dentro da Sociedade Teosófica. Essa ideia de pensar que o outro tem que ser diferente e não eu. Né? As religiões sempre teve essa coisa do pregar para o outro. Né? Eu faço tudo errado, mas eu espero que você faça tudo certo. Eu acho que esse é a chave da mudança. Né? Esquece o outro. Eu tenho que me preocupar com o que eu estou fazendo, porque eu só posso, esse é o único campo onde eu posso agir em mim mesmo. Então, se o outro faz errado, se o outro faz certo, não deve me preocupar. O que deve me preocupar é o que eu estou fazendo. E se eu me ocupo com o que eu estou fazendo, naturalmente, se cada um se ocupar com o que cada um está fazendo, as coisas acontecem de forma harmônica. Então, eu tenho que começar comigo mesma, e eu tenho que me preocupar comigo. Então a Sociedade Teosófica não foi criada para pregar para os outros. A Sociedade Teosófica foi criada para trazer instrução para quem vem para a Sociedade Teosófica. Para mim, para você, para todo mundo que tá interessado nisso, porque o outro pode nem estar interessado, e é um direito dele. Não cabe a mim ficar julgando o outro. Denise, a condução está com você, tá, Denise? Sim, a gente está olhando aqui o horário, né? Para nós aqui já passou um pouquinho das 9, e aí eu gostaria da gente já ir encaminhando para o final, se a Clarice tiver mais alguma coisa que ela considera importante para passar para a gente, ou se alguém tiver mais alguma questão, algum comentário, né? Que a gente possa fazer logo por conta do horário, né? Ela ainda está de madrugada lá na Índia. Aqui já está clareando. Daqui a pouco os corvos vão começar a cantar. Aqui agora está tendo um monte de pavão. Chegaram os pavões. Pavão, é novidade, não tinha aqui. Chegaram, está tendo 4 agora. Que lindo! Mas assim, se ninguém tem nada para falar, eu finalizo com essa questão de que o importante que a gente tem realmente, que quem está realmente interessado nessa questão espiritual, é a gente olhar para a gente mesmo e não julgar nem o outro e nem julgar a gente mesmo. Aprender a olhar para o outro e também, muito importante, aprender a olhar para a gente com esse olhar de compaixão, com esse olhar de carinho, com esse olhar materno, né? Olhar para a gente como uma mãe olha para uma criança. Então, assim, não condenar, não julgar, porque são essas coisas que têm criado todos esses problemas no mundo. Porque se eu julgo a mim mesmo, eu vou julgar o outro, não tem jeito de ser diferente. É verdade. Ok, mais algum comentário, alguma pergunta? Uma coisa interessante é que, às vezes, você precisa ter uma interpretação, como foi dita, né, para você entender um conceito. Né? Por exemplo, nas Forças Armadas, a inteligência aprendeu a designar o inimigo de uma forma que a pessoa pudesse compreender. Então, quem é o inimigo? O inimigo ele é solerte, traiçoeiro e professa doutrinas exóticas. Ou seja, você tem que desconfiar daquela pessoa, você acha que ela pode distrair. E outra coisa, a questão de uma religião, de uma crença que é completamente diferente da sua, que você não consegue entender, né? Como é a questão, por exemplo, de um cristão que chega na Índia e vê aquela multiplicidade de deuses que ele não consegue entender no início. Então, não é porque é diferente, né? Não é porque é exótico que é pior, não é porque a pessoa
tem os olhos puxados, ou é de outro país, que ela é traiçoeira, ou ela está querendo o seu mal. Essas coisas são inculcadas, né, nas mentes humanas. Então, a gente tem que ter cuidado para que a gente não assuma esses conceitos de uma forma que a gente não perceba, não é? Porque é muito fácil da gente assumir um preconceito. E eu gostei muito que a Clemice falou que nenhum preconceito é teosófico, porque é exatamente isso que o preconceito ele faz. Ele incute uma mentira, fazendo ela se passar por uma verdade. Institucionaliza ela, né? Essa questão do inimigo é muito interessante, porque assim a gente acha que o inimigo está fora, né? Que o inimigo é alguém lá de fora. Mas quem é o verdadeiro inimigo? O verdadeiro inimigo são essas coisas que eu mesmo crio. Quer dizer, o verdadeiro inimigo ele está dentro de mim. E quando eu tenho muito esse conceito de inimigo, naturalmente eu vou projetar ele para fora, e aí eu vou ficar achando que os outros são inimigos, quando, na verdade, o problema está todo dentro de mim. E, assim, essa coisa do exótico, o que é exótico? É exótico para mim, que nunca vi, mas para a pessoa que está lá, que nasceu dentro daquilo, não tem nada de exótico. Então, todos esses conceitos são conceitos criados pela mente e que a gente tem que aprender a entender eles como conceitos criados pela mente. Só isso. E a gente vai interpretar? Claro que vai, porque, como eu falei já, essa é a natureza da mente concreta. Mas a gente só ficar consciente de que é isso que está acontecendo, é uma interpretação, e a gente precisa, que nem a Denise falou, que nem o Alexandre falou, a gente precisa da interpretação para entender o conceito, mas no momento que a gente entendeu, a gente tem que largar aquilo. Nós temos aqui A Thaís, né? Irmã, a Thaís está pedindo a palavra também. Thaís, se estiver tentando falar, tem que ligar o microfone. Ah, tá. Ela tá falando aqui no chat que ela colocou sem querer a mão. Eu queria ler uma coisa do chat, que a Raquel escreveu assim: eu gostaria de agradecer essa oportunidade. A palestra foi linda, me tocou profundamente. E a Thaís também escreveu: eu queria só agradecer a oportunidade de participar. Bom, eu também queria agradecer a oportunidade de participar, porque para mim sempre é muito rico e a gente sempre aprende. E, na verdade, quando a gente fala, a gente está falando para a gente mesmo. Então, assim, é um aprendizado para mim, tanto quanto é para qualquer um que está assistindo e que está aqui hoje. Então, eu não acredito muito nessa coisa daquela pessoa que sabe e que agora vai ensinar. Eu acredito que a gente está sempre aprendendo junto. Obrigada, Clemice. Muito obrigada a todos. Gostei muito, 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 muito. Obrigado, Clemice. Obrigado ao